Bora, caveiras! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar de Alagoas 2021. Vamos continuar com o artigo 5º, Direitos e Garantias Individuais e Coletivos. É um artigo longo, é um artigo extenso, muito texto de lei para a gente ler e analisar, mas é de extrema importância, porque neles estão contidos os principais requisitos, os principais direitos, as principais garantias para a área penal. Portanto, presta muita atenção e vamos embora. Dando continuidade. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Prezados, é muito comum a banca querer cobrar que os apenados, que os presos, eles ficarão misturados. Não, é por isso que menor de idade fica em uma unidade prisional específica, maior de idade em outra, presos de maior periculosidade, presos com menor periculosidade, regime fechado, regime aberto, presos provisórios, presos condenados. Há sempre uma triagem, há sempre uma separação para que os presos não fiquem misturados sem que haja nenhuma separação. Aí aqui nós vemos que a origem dessa separação ela está no texto constitucional. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. É muito importante ter em mente isso, porque às vezes é misturado, como se fosse só integridade física ou só integridade moral. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Esse também é um direito que é muito cobrado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo ou naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aqui tem uma observação muito importante para fazer, no inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Quer dizer que brasileiro nato não é extraditado. E ainda há uma limitação à extradição, que é, se o país que irá receber tiver previsão de pena de morte ou prisão perpétua para esse delito, não pode haver extradição. Vamos seguir. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Como a gente tinha acabado de falar, a Lei de Imigração e o entendimento do STF impedem a extradição na possibilidade de aplicação de pena de morte ou de prisão perpétua. Fica atento a esses detalhes. Vamos responder a questão de número 27, de agente penitenciário de Goiás. Vamos lá. O sistema penal constitucional estabelece disposições específicas para a elaboração de normas infraconstitucionais, bem como orienta a atuação de todos os agentes envolvidos com a questão da segurança pública. No que se refere às disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá, ele quer a alternativa correta. Vamos julgar todos os itens, certo ou errado, tentando identificar as palavras quentes, as palavras-chave e aonde estão as cascas de banana. Vamos embora. Item A. As penas privativas de liberdade poderão ser impostas aos sucessores do condenado. Vem para cá. Já vimos que pelo princípio da intranscendência penal, está lá no inciso 45 do artigo 5º, as penas não podem passar da pessoa do condenado. Podendo haver a transmissão, podendo haver o direito de indenização ser transmitido, transferido ou executado, cobrado dos herdeiros, no limite do patrimônio herdado
ou transferido. Ou seja, a pena não pode passar. O que pode haver é a cobrança, a execução do valor da indenização, se houver, no limite do patrimônio da herança recebida. Isso precisa ficar bem claro, porque é muito cobrado. Volta comigo para o item. A gente vê aqui que o item traz o começo, do começo ao fim, todo errado. As penas privativas de liberdade poderão ser impostas aos sucessores. É um item plenamente errado, totalmente errado. Item B. A prática de racismo, não. Palavra-chave, palavra aqui. Se você botar a mão em cima da prova, nesse não ele vai estar quente. Você vai ver. Esse não, você colocar a mão em cima dele na hora da prova, você vai sentir a temperatura diferente, então a palavra quente. Não é certo toda vez. Volta comigo. Não é considerado crime, errado, salvo se a vítima for detentora de função pública. O inciso 42 diz que é crime independente de qualquer qualificação da vítima. Item C. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com os próprios filhos durante o período de amamentação. Questão perfeita, correta é a resposta. Os presos têm assegurado o respeito à integridade física. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Nesse primeiro momento, perfeita alternativa. Perfeito, até aqui está correto. Os presos têm assegurado o respeito à respectiva. Os presos têm assegurado o respeito à respectiva integridade física. Perfeita a questão, perfeito. Agora vamos para a segunda parte, mas não a integridade moral. É muito comum que as questões do CESP tragam uma frase correta, uma disposição correta, uma ideia, uma explanação correta, seguida de uma justificativa errada, seguida de um complemento errado. Presta muita atenção, quando tiver esse encadeamento de orações, é comum. A primeira vem verdadeira, vem certa, vem perfeitinha, correta, para levar você, e a segunda vem errada, que é o caso dessa questão. Errada. A integridade moral, de acordo com o inciso 49, também é assegurada. Vamos lá. A lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Copiaram o padrão aí? Perceberam? O padrão do item D repetido no item E. Primeira frase, primeira preposição, primeira proposta, primeira assertiva, primeira parte correta, segunda parte errada. Lê comigo de novo, itens D e itens E. Isso são dicas de ouro para você responder, para você ficar atento na tua prova. Os presos têm assegurado o respectivo direito à integridade física. Perfeito. Vamos para a letra E. A lei penal não retroagirá. As duas primeiras partes dos itens corretos. As partes seguintes, a fundamentação, a resposta e o complemento, errado. A lei penal não retroagirá, como nós já vimos, inciso 40 na cabeça, salvo para beneficiar o réu. Vamos seguindo. A Constituição Federal de 1988 impõe ao Estado o dever de operacionalizar os direitos e garantias fundamentais. Acerca desse tema, assinale a alternativa em que esse dever estatal independe de qualquer requisito, restrição ou condição constitucionalmente estabelecidos. Prezados, presta atenção na complexidade, no jogo de palavras, para te confundir, para te atrapalhar dessa questão. Preste atenção no que a questão pede. Vamos lá, vamos com calma. A Constituição Federal de 1988 impõe ao Estado o dever de operacionalizar os direitos e garantias fundamentais.
Perfeito, até aí redondinho. Acerca desse tema, assinale a alternativa em que esse dever estatal independe, não depende, não precisa, não contém, não contempla de qualquer requisito, restrição ou condição. Ou seja, a questão está buscando a alternativa que não possui nenhum requisito, restrição ou condição estabelecido na Constituição para o exercício, para a operacionalização dos direitos e garantias fundamentais. Perceberam? Perceberam a complexidade? Vamos embora, com bastante calma, item por item. A impossibilidade de concessão da extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Na Constituição, há algum requisito, restrição ou condição para essa situação? Não, não há. Não há. Se nós voltarmos lá no inciso 52, o texto é claro. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. É claro, é limpo. Não tem condição, não tem requisito. Por isso nós batemos tanto na leitura e repetição massiva, a exaustão, nos termos da malhação até a falha do texto da lei, porque é isso que cai. Vamos embora, vem comigo. Vamos para a próxima. O sigilo de correspondências e das comunicações telegráficas e dados das comunicações telefônicas. Senhores, esse sigilo ele é irrestrito, não possui requisito ou não possui uma condição. Está errado. O inciso 12 dispõe que é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telefônicas ou telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e formas que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, está errada a questão. Vamos para a próxima. Item C. A liberdade de associação para fins lícitos é plena. Está errado. Nós já vimos no inciso 17, a associação de liberdade ela é plena, sendo vedada, sendo restrita, sendo proibida para fins paramilitar. Então, no que pede essa questão, o item C está errado. Acompanha comigo. Item D. A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva. É um direito sem requisito, sem restrição, sem condição? É errado também, porque é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, existe sim uma restrição. Vamos à última. A legitimidade das associações para representar os respectivos filiados judicial ou extrajudicialmente. Está errado também, por quê? Porque o inciso 21, ele exige uma autorização expressa. Fica muito atento, porque essas pegadinhas são comuns. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse inciso, combinado com o inciso 37, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Junto com o 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ele traz o princípio do juiz natural.
O que é o juiz natural? O juiz natural é o juiz que é competente para julgar aquele tipo de processo, para que não haja julgamentos de exceção, nem que haja julgamentos por pessoas incompetentes, por pessoas que não possuem a competência, por pessoas que não possam dizer a jurisdição. Fica muito esperto nesse, porque é bastante cobrado. Vamos seguindo. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Esse é o princípio do devido processo legal, que assegura a todos, sem distinção de sexo, raça, cor, condição religiosa, convicção política, opção sexual, o direito a um processo devido, a um processo correto, a um processo sem vícios e legal, previsto em lei, previsto no ordenamento jurídico. Presta muita atenção, porque estamos diante de uma das principais garantias do Estado. Ninguém pode ser privado de seus bens, de seu patrimônio, da sua propriedade ou de sua liberdade, senão pelo devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Aqui nós estamos diante do princípio do contraditório e ampla defesa. O que é o contradizer? O que é o contraditar? O contraditório é você se manifestar depois da acusação. É um binômio. Ciência, você conhece do que é acusado, depois você se manifesta, depois você se defende daquilo que lhe é imputado, daquela acusação que lhe é feita. E ampla defesa é um conceito de defesa ampla. A defesa ampla é dividida em duas hipóteses, bem rapidamente, só para você ter entendimento. É a autodefesa, é você mesmo se defender, é você mesmo se explicar, ou você mesmo permanecer em silêncio, se você acha que isso vai favorecer a sua defesa, e a defesa técnica, a defesa por advogado. A todos os acusados, de maneira geral, é garantida na Constituição o contraditório. Primeiro você tem conhecimento, primeiro você sabe do que você está sendo acusado, depois você se manifesta. E a ampla defesa, o direito de se autodefender e o direito de constituir um advogado ou um defensor público, para que você tenha uma defesa técnica. Vamos embora, vamos seguindo. Vamos para mais uma questão, dessa vez da Polícia Civil de Santa Catarina. O devido processo legal, estabelecido como direito do cidadão na Constituição Federal, configura dupla proteção ao indivíduo, pois atua no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade de condições com o Estado para defender-se. Com base na informação acima, analise as questões a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá, gente. Vamos dar o julgamento necessário a cada item, analisando se ele está certo, se ele está correto, quais são as palavras-chave, quais são as palavras quentes, quais são as disposições corretas, quais são os trechos errados. Presta muita atenção nisso, porque a CESP tem um método, a CESP tem uma rotina, a CESP tem uma programação de questões que você vai sair desse curso afiadíssimo para respondê-los. Vamos comigo. Lê comigo, com toda tranquilidade, me diz, está correto ou errado? O que é que você sente logo de pronto? Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Perfeito, correto. Redondinho, redondinho, redondinho. Item 2. A lei só poderá restringir
a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, certo ou errado. Perfeito também, correto. Vamos embora. Item 3. São admissíveis, são aceitáveis, podem ser usadas no processo as provas obtidas por meio ilícito. Percebe que quando tem uma palavrinha quente, percebe que quando tem uma situação, você já vê que não está normal. É admissível, é aceitável a utilização de uma prova ilícita? Não, no Brasil não se admite a utilização das provas ilícitas. Isso está errado. O inciso 56 proíbe. Está errado. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Perfeito, correto. Cópia idêntica do inciso 66. Cópia literal. Cópia fiel. Vamos embora. Inciso item 5. Não haverá prisão civil por dívida. Opa! Prisão civil por dívida, senhores. Estão lembrados? Alteração legislativa recente. Alguns itens tiveram alteração legislativa recente, alteração jurisprudencial recente. Presta muita atenção nisso. Alteração legislativa recente, alteração de entendimento recente. Presta atenção, foca que é item quente, foca que é item quente. Não haverá prisão civil por dívida, nem a do depositário infiel. Vamos embora? Respostas corretas. Item 1, item 2 e item 4. O item 5 está errado, senhores. Por quê? Porque mesmo constando no texto da Constituição, acompanha comigo, mesmo constando no texto da Constituição, em uma decisão, o STF entendeu que não se aplica mais prisão civil por dívida, salvo no caso de pensão alimentícia. O depositário infiel não pode ser mais preso. Lembra também, prisão disciplinar não existe mais desde 2019, por causa de uma lei federal. Fica muito atento a isso, porque vai ser cobrado na tua prova. E é cobrado dessa forma aqui, ó. Traz. Não haverá prisão civil por dívida, nem mesmo a do depositário infiel. Correto. Presta muita atenção nisso. Vamos seguir. São inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Correto? Perfeito. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o princípio da presunção da inocência. E agora, meu pimpolho? Como é que está o princípio da prisão, o princípio da presunção da inocência? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Lula foi preso, Lula foi solto, Lula pode ser candidato, Lula não pode. Eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto... Não interessa. A sua opinião é muito importante para mim, mas o SESP não aceita na resposta. Presta atenção, foca, se abstrai de discussão política nesse momento. É muito importante a gente refletir o que nós queremos, o que nós enxergamos de melhor, independente da paixão política. É muito importante. Mas para a tua prova, você vai levar o entendimento atual, recente, agora, de ontem, do STF. Vem comigo. Hoje, atualmente, para a tua prova agora, você vai dizer que o STF voltou a proibir a prisão em segunda instância. Para o STF, hoje, nessa data, nessa prova, para você ser
soldado da Polícia Militar de 2021, você vai levar contigo essa frase. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não a prisão em segunda instância. Com todo respeito às suas preferências políticas, às suas convicções ideológicas. Lembra da discussão do aborto, se é a favor, se é contra, da pena de morte, se é a favor, é contra? Deixa isso pro bar. Para a tua prova, leva o STF e a letra da lei. Vamos embora. Cola comigo, questão 30. Polícia Civil do Piauí. Acerca dos direitos e garantias fundamentais proclamados na Constituição Federal em vigor, assinale a alternativa correta. Item A. Habeas data significa a ação por meio da qual o cidadão, privado de sua liberdade, eita palavra quente, se você botar a mão na prova, quando tiver lá, privação de liberdade, vai estar quente, vai estar pegando fogo. Vai te lembrar o quê? Habeas corpus e não habeas datas. Já mata por aí. Já mata por aí. Por ato administrativo. Busca ordem judicial que lhe restaure a liberdade. Inciso 72, erradíssimo. Erradíssimo. O que protege a liberdade, o que defende a liberdade, é o habeas corpus e não o habeas data. Vamos seguir. O direito à ampla defesa é peculiar ao processo judicial, não estando presente no âmbito do processo administrativo. Prezados, era aquilo que nós vimos anteriormente. A primeira disposição redondinha, perfeita. A justificativa errada. Atenta nisso, lê comigo, com tranquilidade. O direito à ampla defesa é peculiar ao processo judicial, correto, perfeito. Não estando presente no âmbito do processo administrativo, errado. Está presente no administrativo e no judicial. Por isso é tão importante estar ligado nas palavras-chave, estar ligado nas palavras quentes. A todo litigante, em sede exclusivamente do processo judicial, é assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Percebe a contradição do item? Percebe que o item se choca? Ele traz uma afirmação e logo em seguida uma limitação, uma contraposição, um choque. A todo litigante, todo, quer dizer que ele é bem abrangente, todo litigante, ele dá uma abrangência a todo. Depois ele filtra. Em sede exclusiva do processo judicial, é assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Está errado, está errado. Nós já vimos que é assegurado a ampla defesa no judicial e no administrativo também. Isso aí a todo litigante, em processo administrativo ou judicial, é garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Perfeito. Cópia fiel, cópia idêntica, copiou e colou, cópia exaustiva da Constituição Federal. Considerando-se que a propriedade deve atender à sua função social, a administração pública pode, por razões de interesse social, expropriar o latifúndio improdutivo sem a instauração de procedimento administrativo. Senhores, pode, em um Estado democrático de direito, o governo, o Estado, o ente estatal, expropriar uma propriedade sem processo administrativo? Você pode nem conhecer, você pode até nem ter tido contato com esse dispositivo específico. Mas se você usar o raciocínio lógico,
se você esfriar a cabeça, se você refletir, se você controlar a tua emoção, se você controlar o medo que o CESP tenta impor na resolução de questões, quando ele diz, se errar eu corto um ponto. Só está incutindo medo. Só está incutindo medo. Só está querendo trabalhar, só está querendo atingir o seu psicológico. Quem está no curso da gente de resolução de questões está treinado contra isso. Está blindado. Se você não tiver, está perdendo tempo. Corre lá. Preste atenção. Lê comigo com tranquilidade. Lê comigo com tranquilidade. Porque essa questão, o raciocínio lógico, vai te ajudar a responder independente do conhecimento jurídico que você já está tendo. Considerando-se que a propriedade deve atender à sua função social, a administração pública pode, por razões de interesse social, expropriar o latifúndio produtivo sem a instauração de procedimento administrativo e tem errado. Precisa instaurar procedimento administrativo. Expropriação geralmente é uma apropriação, é um confisco sem indenização. Já a desapropriação, ela vem prevista no inciso 24 e estabelece as condições. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, não tem como haver uma expropriação, uma desapropriação sem um procedimento administrativo. Na nossa democracia, vamos pegar o conceito lá administrativo, vamos lá dar um pulinho, fazer um link com o direito administrativo, princípio da legalidade para os cidadãos, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Para o Estado só pode fazer o que a lei autoriza, o que a lei determina. Então, para que haja uma expropriação, e ainda que seja um latifúndio improdutivo, tem que haver um processo administrativo. Preste atenção que a grande dificuldade dessa questão é o jogo com o medo. É o jogo com medo. A questão é relativamente simples, o item é perceptivamente falso, perceptivamente errado, mas às vezes a insegurança, o medo de marcar errado e perder um ponto te leva a deixar em branco. E com isso, você termina se prejudicando. Por isso é importantíssimo o hábito de responder questões. Nós temos um curso com resolução de questões, mais de 260 questões de direito constitucional, cobradas nos concursos da Polícia Civil, Penal e Militar, detalhadas, treinadas, esmiuçadas para que você saia craque, para que você saia com uma blindagem emocional, para que você saia reconhecendo, preparado tecnicamente e psicologicamente e emocionalmente para responder essas questões, que muitas vezes não é uma questão de conhecimento intelectual, é uma questão mais de controle emocional. Presta muita atenção nisso. Vamos seguir? Vem comigo. Agente penitenciário do Mato Grosso. Agora em 2017. Vamos embora. As provas ilícitas, é correto afirmar, são inadmissíveis e, uma vez declaradas nulas, não precisam ser desentranhadas do processo. Uma prova é ilícita. Ela foi declarada pelo judiciário ilícita, mas ela continua no processo. Ela precisa ser desentranhada, removida, excluída, riscada. Sim ou não? Sim, ela precisa. Ela deve ser riscada e inutilizada, para que ela não influencie. Item B. As provas ilícitas podem ser admitidas quando o agente atuou com boa-fé, caso em que se dá a purga da ilicitude.
texto do inciso 56 é taxativo. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Por isso a repetição exaustiva. Por isso que é tão importante estar colado no texto da lei. Porque a banca vem trazer trocadilhos. Vem trazer situações. Será que pode purgar a ilicitude? Será que pode ter um aceite, um aval, uma relativização? Não. As provas ilícitas são inadmissíveis. Vamos seguir. Letra C. As provas ilícitas são aquelas que violam normas de direito processual. Não são inadmissíveis as provas ilegítimas, que violam normas de direito material. Aqui ele traz um trocadilho que diz que provas ilícitas são as que atuam, contaminam, prejudicam o direito processual. Está errado. Provas ilícitas, elas maculam, elas erram, elas são contrárias ao direito material, elas desobedecem o direito material. As provas ilegítimas, elas desobedecem, elas maculam, elas ferem as regras de direito processual. Como é para lembrar? Você lembra que legitimidade é de processo, não é de matéria. Ilegítimas, processos. Ilegais, matéria. Direito material. Entendem? Vamos seguir. As partes não poderão acompanhar o incidente no qual a prova ilícita é inutilizada. Erradíssimo, perceptivamente errada, porque os atos são públicos, pelo princípio da publicidade dos atos. Né? Vamos seguir aqui. Vamos pular para a próxima. Questão da Polícia Civil do Ceará. Um agente público que pratica um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública está sujeito a várias penalidades, dentre elas a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, que só poderão ser efetivadas. Quando é que pode ser efetivada uma punição contra um servidor público, contra um agente público? Vamos dar seguimento. Letra A. Após o encerramento da fase probatória, errado. Após o trânsito em julgado de sentença condenatória, perfeito. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Correto, se aplica também nos processos administrativos. Após a denúncia concreta, está errado. Em qualquer fase do processo administrativo, errado também. De imediato, muito menos. Vamos seguir. Questão 33. É uma bateria de questões, é uma bateria de exercício, mas aqui é para você ir preparando o seu psicológico para a resolução das suas questões. Presta muita atenção nisso, porque você precisa ter a disciplina e o equilíbrio de passar pela bateria de questões raciocinando, controlando a emoção, se cansando o mínimo possível. É nisso que a gente está te treinando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar continuidade com a questão 33. Servidor público estável perderá o cargo. Quais são as possibilidades do servidor público estável perder o cargo? Após procedimento de avaliação periódica de desempenho que prescinde, que não precisa, que não necessita de ampla defesa e contraditório, perceptivelmente errada. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, perfeito, correto. Após decisão judicial, item C, primeira instância, item D, segunda instância, na qual cabe recurso, se cabe recurso, ambas estão erradas.
mediante processo administrativo, errado também. Preste atenção. Mas, Tiago, não pode ser demitido em caso de processo administrativo que seja assegurado a ampla defesa. Se o item não trouxer o complemento da ampla defesa, se o item não trouxer isso e for dito que é certo ou errado, está errado, o item precisa vir completo. Ele precisa vir completo. Presta bastante atenção nisso. Para tirar qualquer dúvida, vamos fazer um link agora com o direito administrativo, artigo 41 da Constituição Federal ainda. Esse conteúdo pode ser cobrado na parte de servidores públicos, portanto, presta muita atenção que esse ping-pong entre direito constitucional e direito administrativo é bem frequente. Vamos lá. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores numerados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo. São 3 hipóteses. Primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado a ampla defesa. Volta para cá novamente. Ampla defesa e contraditório ou só ampla defesa? Preste atenção, senhores. Se o item trouxer apenas ampla defesa, está correto. Se trouxer ampla defesa e contraditório, está correto, certo? Se trouxer só o contraditório, está errado. Fica atento nas pegadinhas, nas cascas de banana, nos trocadilhos. Vamos seguir. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, sempre assegurada a ampla defesa. Artigo 2, parágrafo 2º, aliás, por sentença judicial, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, reinserido e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento de outro cargo, ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos para o parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Vamos para o parágrafo 4. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Vamos dar continuidade. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, quem tiver com um documento de identificação civil, carteira de identidade, CNH, carteira de conselho de ordem, não será submetido à identificação datiloscópica. Basta apresentar a identificação civil e já está suprida. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. Vamos seguir. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Caveiras, estamos diante de um dos dispositivos que vai estar na tua prova. Isso é certo. Vamos esmiuçá-lo, vamos detalhar, vamos separar item por item, vamos fazer um link com o direito penal, com o direito processual penal, porque é muito importante para a tua aprovação. Então vem comigo. Com toda tranquilidade,
ninguém será preso, senão em flagrante delito. O que é o flagrante delito? Nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, de uma forma bem breve, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração, está no momento do cometimento, está praticando o ato, acaba de cometê-la, terminou e está logo após, logo em seguida, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. No caso do Lázaro, vamos dar um exemplo. Ele foi presumido que ele era o autor, ele fugiu e a polícia passou vários dias perseguindo. Enquanto durasse aquela mobilização, aquela perseguição, o flagrante estava estendido, estava mantido. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Foi encontrado com a roupa suja de sangue, foi encontrado com a faca do crime, foi encontrado com a arma do crime. É muito importante ter em mente essas hipóteses do flagrante, porque a questão pode trazer isso na tua prova, que ele estava em flagrante e você precisa ter consciência do que é. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita. A ordem, senhores, não pode ser verbal. Tem que ser uma ordem escrita e fundamentada e oriunda da autoridade judiciária competente. Preste atenção, é autoridade judiciária, não é autoridade penal, não é autoridade policial. Qual é o trocadilho? Autoridade policial, ordem do ministro da Defesa, ordem do ministro de Segurança, ordem do secretário de Segurança. Ministro de Defesa, ministro de Segurança, secretário de Segurança são autoridades executivas. Ministro do STF, ministro do STJ são autoridades judiciais. Ministros do TST, ministros do Poder Judiciário são autoridades judiciais. Vamos voltar. Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Salvo nos casos, preste atenção, transgressão militar, taxativamente, as prisões disciplinares encontram-se proibidas, mesmo havendo a previsão no texto constitucional, elas permanecem proibidas desde 2019. Vamos seguir. Ou crime propriamente militar. Porém, os crimes militares continuam vigentes. Seguindo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Preste atenção aqui que o ou é entre família do preso ou pessoa por ele indicada, mas a comunicação imediata deve ser feita ao juiz e a familiar ou a pessoa. Preste atenção nisso para não confundir esses itens. Vamos ver aqui uma questão, a questão de número 34. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que o sigilo das comunicações telefônicas pode ser violado por ordem policial, nas hipóteses e nas formas que a lei estabelecer para fins de investigação criminal. Errado, o inciso 12 estabelece que, para fins de investigação criminal, instrução processual penal, porém apenas por ordem judicial. Está errado. Vamos seguir. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ela indicada. Perfeita. Cópia ipsiliter da questão. Correta.
A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Errado. O inciso 65 diz que quem relaxa é a autoridade judicial. Item D. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo preso em flagrante delito. Errado. Nada a ver com a história do Brasil. O inciso 57 diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E ponto. Encerra aí. Item E. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, assegurando-se a estes a proteção necessária. Erradíssimo. Erradíssimo. O inciso 64 dá o direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão e também por seu interrogatório policial. Vamos seguindo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Olha aí o direito ao silêncio. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Presta muita atenção, é a interrogação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Presta atenção que é imediatamente e é pela autoridade judiciária. Vamos seguindo. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei permitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Presta atenção aqui. Quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Outro itemzinho batido, mas que certamente estará na sua prova. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Prisão civil por dívida só no caso de pensão alimentícia. O depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em 2009 que é ilegal a prisão do depositário infiel. Leva isso para a tua prova. Vamos embora para mais questões. Questão de número 35. Com relação aos direitos individuais coletivos, a Constituição Federal estabelece que são direitos do preso, dentre outros, que a sua família ou pessoa por ele indicada seja imediatamente comunicada a sua prisão, bem como da identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Questão correta, perfeita. Vamos analisar o item B. A pena não pode passar da pessoa do condenado, correto? Mas a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores, até o limite do valor do dano. Presta atenção como é maldosa, como é capcioso esse item. Ele está errado, mas ele está errado no finalzinho. Como nós estávamos dizendo, ele traz uma afirmação correta, uma ratificação correta e o detalhezinho final que joga tudo por terra. É a clássica casca de banana. Isso é feito para te induzir ao erro, mas você está sendo treinado a avaliar cada frase, cada item, cada passo. Vamos embora devagarinho para identificar aonde é que está a casca de banana. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Perfeito.
mas a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos seus sucessores. Perfeito. Até o valor do dano. Errado. O inciso 45 diz até o valor do patrimônio transferido. Se o dano for maior que o patrimônio tenha transferido, o que passar perdeu-se. Se o dano for menor, os herdeiros ficam com o troco, senhores. Presta bastante atenção nesse tipo de pegadinha. Vamos ao item C. O tribunal do júri tem competência para processar e julgar os crimes dolosos. Eita, derrapou! Eita! Presta atenção aí. E culposos contra a vida? Errado. Os crimes culposos não. Qual é o exemplo clássico que vocês não aguentam mais ouvir? Vai ser cobrado na sua prova, você vai rir e vai dizer, o professor me fez raiva, mas acertei. Latrocínio não é julgado pelo júri. Latrocínio não é julgado pelo júri. Você vai rir de raiva quando vê esse exemplo na sua prova. Entender, vamos lá. Podem ser adotadas, por meio de lei, dentre outras, as penas, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, trabalhos forçados, não tem nem graça. Essa aqui eu vou até pular. Porque, sinceramente, nessa altura do campeonato, guerreiro, você estiver marcando uma questão de direito constitucional, que no Brasil é permitido trabalhos forçados, peça para sair. Peça para sair, está no curso errado. Nem que você tenha ligado o computador agora, mas você sabe, no Brasil não pode haver penas cruéis, de morte, salvo em guerra externa declarado, de trabalhos forçados e de banimento. Vem comigo. Vamos relembrar, vamos bater aqui, item por item novamente, inciso 57. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não haverá pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento, nem cruéis. Vamos seguindo. Próxima questão. A partir do tema Direitos e Deveres Fundamentais da Constituição de 1988, assinale a alternativa correta. São admissíveis no processo penal as provas por meio ilícito? Erradíssimo. São inadmissíveis. Inciso 56. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Perfeita, correta. Verdadeiro ou falso? A lei pode prejudicar o direito adquirido? Inciso 36, claro. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada. A lei penal pode retroagir, ainda que para prejudicar o acusado? Erradíssimo, toda errada. A lei criará juízo ou tribunal de exceção para julgamento de racismo? Errado também, prezados. Vamos dar aqui o checkmate. Questão muito importante, mas ela trouxe um tema que nós já vimos, que é o tema da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Três institutos simples, mas que eles são comumente cobrados. E vamos agora relembrá-los só para espancar, só para jogar fora qualquer dúvida que tenha ficado. Vem comigo. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido é o direito que já foi incorporado de forma definitiva e consolidado ao patrimônio do seu titular. Não pode ser alterado por norma ou decisão posterior. Ato jurídico perfeito é o ato que, por sua efetividade, está plenamente capaz de produzir seus efeitos. É um ato já consumado e sem vícios, coisa julgada.
é um fenômeno que ocorre quando a decisão encontra-se imutável e indiscutível. É um fenômeno processual que não permite mais a utilização de recursos judiciais contra as decisões. É muito importante essa repetição para massificar os conceitos. Vamos embora ainda de questões. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Olha ela de novo. A pena poderá ser cumprida no estabelecimento, independente de natureza do delito, de idade e do sexo do apenado. Independentemente, erradíssimo. O inciso 48 diz que serão separados pela natureza do delito, idade, sexo do apenado. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. A Constituição não determina que tal comunicação seja feita à família do preso ou à pessoa por ele indicado. Lembra daquela questão que nós já falamos, então vamos repetir, até ficar tatuado no seu cérebro. A CESP, ela segue um padrão. Ela traz uma frase certa e logo em seguida ela traz uma viagem que não tem nada a ver com a história. Ou ela traz outra frase correta com uma casca de banana. Ou ela usa um conceito correto e uma justificativa errada. Vem comigo, vamos pegar esse item de novo, devagarinho. Vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontram serão comunicados imediatamente ao juiz competente. Perfeito, correto, certo, verdadeiro. A Constituição Federal, presta atenção, não determina que tal comunicação seja feita à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Errada, pegadinha clássica, palavrinha ali clássica ou não, casquinha de banana para pegar otário. Só que aqui você pega a casca de banana e bate no liquidificador. A vitamina é feita com casca e tudo. Vamos seguindo. Item C. Em nome da segurança física e de acordo com o princípio da impessoalidade, é desnecessária a identificação ao preso dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Inciso 64, vamos pular de volta aqui. Gente, nós sabemos que não, que o preso tem direito à identificação do autor de sua prisão e de quem produziu, de quem fez, de quem executou o seu interrogatório policial. Mas o que é que eu quero que você veja? Que a lógica te leva a responder esse tipo de item. Você consegue deduzir, você consegue dizer se o item é verdadeiro ou falso, até pela lógica. A CESP quer incutir em você o medo de responder questões. Não é para você sair respondendo tudo, sem ter certeza, sem ter estudado, sem ter conhecimento. Mas a lógica de uma questão errada eliminar uma certa, ou da proporção entre certos e errados, como é cobrado nesse concurso da Polícia Militar agora de 2021. Só tem uma lógica para você não marcar todas as questões. O que é que eu estou querendo dizer? Lê bem a tua questão, lê bem a tua disposição, lê bem a assertiva, que você vai conseguir identificar com raciocínio, com calma, com tranquilidade, com equilíbrio emocional, com coração e mente. Você está fazendo a preparação intelectual, mas a preparação emocional e mental é tão importante quanto o físico, é tão importante quanto a avaliação psicológica, porque todos são eliminatórios. Vem comigo, vem comigo. Em nome da segurança física, em nome da segurança física e de acordo com o princípio da impessoalidade, olha, nada a ver com a história do Brasil, é desnecessária a identificação ao preso dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É desnecessária
Item todo errado. Todo errado. Vamos para o D. Verdadeiro ou falso? O ordenamento jurídico brasileiro não autoriza a pena de morte. Em hipótese alguma, errado. Sabemos que a pena de morte pode ser usada no caso de guerra externa declarada, excepcionalmente. É uma exceção, não é a regra geral, com limitações, mas pode. O direito à vida não é absoluto. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Perfeita, questão correta. Questão correta, perfeita. Com isso, nós vamos encerrando a bateria de questões sobre direitos e garantias fundamentais. Com isso, nós vamos encerrando essa parte tão importante para o teu concurso. Mas, mais uma vez, eu quero chamar a tua atenção por 2 minutos. Não mais que isso. Porque é de extrema importância que você tenha equilíbrio na sua prova. E para você ter esse equilíbrio intelectual, físico, emocional, psíquico, é muito importante que você faça algumas pausas para refletir, algumas pausas para analisar e, principalmente, independente da sua visão religiosa, filosófica, energética, independente do que você acredita. Pensa comigo. Nós vivemos em um mundo energético, em um mundo espiritual. E nós estamos em uma experiência carnal, em uma experiência material. Independente do que você acredita, independente de sua religião, independente da sua convicção política, filosófica, aqui é carne. Mas se a gente for descer a nível microscópico, nós vamos virar 2 coisinhas, prótons e elétrons. E essas são as energias que constituem todo o universo. E da mesma forma que o universo surgiu, da mesma forma que as matérias, que as pessoas, que os animais, que os bichos foram criados por Deus ou evoluíram, independente da sua visão de origem, tudo hoje se resume, tudo hoje se constitui a prótons e elétrons. O que é que eu quero dizer? Tudo hoje se resume, se constitui, se forma de energia. E nós temos energias boas e temos também energias ruins. Eu quero chamar a tua atenção hoje para uma das principais forças, para uma das melhores energias que nós temos no universo, que é a energia e o poder da gratidão. Portanto, agora, eu quero desafiar você a pensar em 3 itens, em 3 situações que despertem em você a energia, a potência, o poder da gratidão. Pensa em uma pessoa, pensa em uma ocasião, pensa em uma situação e manifesta como se você fosse uma antena, vibrando para aquela pessoa o teu sentimento mais profundo de gratidão, vibrando para aquela situação, vibrando a Deus, o teu sentimento mais profundo de gratidão, independente da tua convicção religiosa, independente da sua convicção política, independente da sua convicção filosófica. Pensa agora em uma pessoa, em um item, em uma coisa, em uma situação, e agradece a ela do fundo do teu coração, como se você estivesse mandando para ela toda a energia, como se você estivesse disparando para ela um raio laser de boas vibrações, de gratidão. Obrigado, meu Deus, pela minha vida. Obrigado, meu Deus, pela vida de minha esposa. Obrigado, meu Deus, pela vida de meus pais. Obrigado, meu Deus, pela minha saúde. Escolhe 3 itens e se concentra nesses itens, vibrando a gratidão de hoje até o dia do teu concurso, antes de dormir. Faz esse exercício que você vai ver
o que a gratidão vai atrair na tua vida. Separa 3 minutinhos, 2 minutinhos, para você agradecer pequenas coisas que aconteceram no teu dia. Obrigado, meu Deus, por ter podido fazer todas as refeições. Obrigado, meu Deus, por ter respirado. Obrigado, meu Deus, por ter tantas pessoas boas me ajudando no trabalho e na vida. Separa uma parte pequena do teu um milésimo do teu momento antes de dormir, para você agradecer, vibrar e dormir vibrando a energia da gratidão, que o universo vai trazer o retorno disso para você. Desejo a todos vocês um ótimo estudo, uma ótima aprovação e agradeçam a cada pequena vitória, a cada pequena conquista. Um grande abraço e espero vocês na próxima aula.